Oi, gente, tudo bem? Vim aqui invadir o quadro que está sendo feito pela Paty Camargo, o quadro 12 dias para melhorar a sua rotina com seus filhos, para falar de uma coisa que está acontecendo comigo. Então achei que era pertinente eu vim aqui contar para vocês como eu estou resolvendo. O tema de hoje vai ser sobre o medo de dormir sozinho. Acontece aí? Vamos falar disso? Bom, se você está chegando agora nesse vídeo, é importante que você saiba que ele faz parte de uma série de 12 vídeos, de 12 temas, que a gente está tratando um por vez e que representam situações que você pode melhorar aí na sua casa para melhorar a rotina com seu filho. E são 12 que é para você fazer uma por mês. E por que uma de cada vez? Porque todas as mudanças, todos os temas que a gente está trazendo aqui impactam em mudanças de rotina, impactam em mudanças de formas de agir. E isso não se faz de uma hora para outra, por isso a gente tem que dar um tempinho para acomodar cada uma delas e resolver elas bem, tá? E eu vou falar hoje sobre o medo de dormir sozinho. Minha história começa com o fato que eu tenho uma filha que tem 7 anos e que sempre dormiu muito bem, tá? E ela dormia sozinha na cama dela desde muito cedo. Mas a pandemia trouxe efeitos. E o efeito da pandemia nela foi justamente o surgimento de medos, e um deles é o medo de dormir sozinha. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, quando surge um medo é acolher, tá? Porque a forma de relacionar com as emoções não vai ser dizendo, deixa de bobeira, vai lá e dorme, para com isso, vai pro seu quarto. Porque quando a gente não acolhe o medo, ou qualquer outra emoção, tá? A raiva, o cansaço, a tristeza, a criança não entende que ela tem direito a ter essas emoções e que ela precisa encontrar formas de lidar com essas emoções para fazer com que elas afetem o menos possível a vida delas e a vida da família. A existência das emoções não seja uma coisa que atrapalhe a sua vida. Tipo, tenho tanta raiva que eu não consigo ter amigos, ou eu não sei dormir sozinho e aí tô todo dia no quarto dos pais ou não consigo ir dormir na casa dos amigos. Mas a criança precisa saber que ela tem direito a ter emoções. Então esse é o primeiro passo. A gente tem que acolher essa emoção, no caso, o medo de dormir. Eu acolhi esse medo que a minha filha teve, entendi, que falei, filha, eu entendo que você tenha isso, tá difícil. Vamos pensar em como a gente pode resolver? Sempre tive com a minha filha essa conversa muito transparente sobre as emoções e sempre coloquei ela junto na busca de soluções. Esse é um segundo passo importante. Mas para falar melhor sobre essa questão do medo de dormir, eu recorri a uma psicóloga, que é a Patrícia Garcia, que a gente já entrevistou, tem vídeos dela no canal, acho que a gente pode deixar o link aqui, vou colocar na descrição, uma psicóloga muito bacana, que a gente gosta muito. E eu falei, Patrícia, me ajuda? E ela me falou sobre o treinamento que a gente pode fazer com a criança para ela conseguir dormir. E é justamente isso que a gente vai tentar fazer ao longo de um mês. Quais são os passos desse treinamento? Primeiro passo, uma vez que a criança já fala que tem medo e você acolheu, é conseguir nomear e falar sobre o medo, tá? Conversar sobre o medo. Óbvio que eu tô falando aqui de crianças que têm a capacidade de conversar, mas mesmo as menorzinhas, você pode, se ela não consegue ter ainda conhecimento para explicar sobre o medo, no mínimo você pode dizer para ela que o que ela está sentindo é medo de dormir sozinha. Nomear os sentimentos é uma parte importante do entendimento, tá? Depois, aí falando para crianças aí maiores de 6 anos, que elas estão com medo de dormir sozinhas, uma vez que ela consegue entender que o que ela tem é medo e é isso que a gente vai tratar, a gente vai fazer uma etapa do treinamento que é pensar em dormir sozinha. Literalmente isso, fazer a criança pensar em dormir sozinha. Então, todo dia, antes de dormir, você vai lá, senta com a criança, conversa com ela e pergunta: você consegue pensar nisso? O que você sente? E aí você vai marcar se o sentimento é positivo, negativo ou neutro. Com isso, gente, ela está trazendo o medo de dormir para o âmbito racional. Está tirando ele lá do âmbito das emoções puras, está trazendo para o âmbito racional e está conseguindo dar um peso, aliviar melhor esse assunto. Pensar nesse assunto, racionalizar, vai ajudar a conter a emoção. Depois, um passo seguinte, uma vez que você já fala sobre o medo, nomeia e consegue falar sobre o assunto e pensar no assunto, o passo seguinte vai ser pensar na sua rotina de sono e entender que existe uma rotina para conseguir dormir normalmente, né? Se não existir, é importante que tenha, porque a existência dessa rotina vai ajudar a lidar com o medo de dormir. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem que desligar as telas numa determinada hora da noite e a partir dessa desligar as telas é tomar um leite, escovar o dente
ir no banheiro, fazer um xixi e ler, né? Ela lê livros até a hora de dormir. Normalmente isso leva 1 hora aí, mais ou menos toda noite. E aí nessa hora de ler, né, que é a minha rotina, o que a gente passou a fazer? Colocar alguns tempos sozinhos dentro dessa rotina. Então começou com 5 minutos. Olha, então você vai ficar aqui lendo, fazendo a sua rotina, e ser rotina deixa a criança segura. Você vai fazer a sua rotina e eu vou ali e já volto. E esse ali e já volto é marcado no relógio. No meu caso, eu fiz a minha filha ler por 5 minutos, para ela entender o que são 5 minutos, para ver se ela consegue ficar sozinha 5 minutos. E ela tem que ter noção de tempo para isso, tá? Então você faz a criança ficar um tempo sozinha e vai aumentando esse tempo aos poucos. A partir daí, você já passa a combinar com ela qual vai ser o próximo passo. Agora, o que a gente vai fazer agora? Para minha surpresa, depois que a gente passou pelas etapas anteriores, quando a gente chegou no agora você me diz qual deve ser o próximo passo, sabe o que minha filha falou? Agora, mamãe, você pode ficar aqui comigo até eu dormir e depois você vai para o seu quarto. Então, ela naturalmente já conseguiu tratar do medo de dormir de uma forma muito mais objetiva, porque ela sabe que eu estou disponível, sabe que eu posso ficar com ela, mas eu não preciso mais ficar fisicamente, ela no quarto dela ou então ela no meu quarto, porque já é um grande avanço. E daí a gente vai evoluindo até que a criança perceber que ela está pronta e ela consegue dormir sozinha, tá bom? Então essa é a nossa dica de como você pode fazer um treinamento para ajudar a criança a dormir sozinha. Se você gostou dessa dica e quer conhecer as nossos outros 12 passos, que você pode adotar para conseguir melhorar a rotina com seu filho, fica aqui assistindo os vídeos da nossa série, tá bom? Beijo!